E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a revisão de Direito Constitucional para a segunda fase deste exame de ordem. Agora chegou o momento, né? Você estudou bastante, você se dedicou, você fez o que dava para ter sido feito no tempo que você tinha, e agora é a hora de mostrar para a FGV aquilo que eu sempre disse. É a hora de você mostrar para a FGV que você é advogado, que você é advogado. E você é, acredita. Você não vai renascer diferente no dia seguinte à realização da prova. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, com as experiências que você já adquiriu, com os saberes que você tem aí dentro, com as suas dores e amores. É assim que funciona. Só que tem uma etapa, infelizmente, né, existe um processo que a gente tem que passar por ele, que é justamente a aprovação. E você vai ser aprovada, você vai ser aprovado com certeza. Né? Já de largada, quero te agradecer pela paciência, né, pela atenção durante as aulas, você que participou, que assistiu, que treinou, que mandou mensagens, que eventualmente gostou da aula, que eventualmente num determinado dia não gostou da aula, isso faz parte, evidentemente, né? Pô, isso que não estou entendendo, eis o processo, tá? Isso faz parte do amadurecimento profissional. Vamos falar sobre identificação de peças. Eu quero, neste bloco aqui, fazer uma abordagem um pouco mais formal do direito constitucional. Vamos abordar mais a parte processual. E eu quero identificar peças com vocês, porque existe uma grande ansiedade, né, na segunda fase do exame de ordem, que é, ai meu Deus do céu, e se eu não identificar a peça? Você vai identificar, você vai notar que você tem tudo o que é preciso para passar no exame de ordem, para matar com tranquilidade a peça. Inclusive, eu já te digo, você vai sentir a aula um pouco, eu não vou dizer maçante, mas você vai estar com a sensação ao longo de toda a aula de que você sabe identificar a peça. E sabe. Então, é justamente esse o propósito. Um dos propósitos dessa aula, também te conferir um pouco de segurança para realizar esta etapa. Então vamos juntos aqui identificar peças. Bom, eu trabalho com esse modelo no fechamento para identificação de peças. É claro que antes de você prosseguir comigo, tudo isso que eu vou explicar aqui vai se desenvolver ao mesmo tempo na tua cabeça, entende? Por mais que eu tenha separado em parte um, parte 2, parte 3 e parte 4, tudo isso vai ser processado ao mesmo tempo. Enquanto você lê o enunciado, teu cérebro ele vai estar fazendo esse trabalho de reflexão a partir do sujeito ativo, a partir da existência de um processo, o que denotaria recurso, por exemplo, perguntas e respostas que intuitivamente você acaba se fazendo. Então, não se preocupe em ser tão cartesiana ou cartesiano aqui, né? Ah, eu vou primeiro tentar identificar a partir do sujeito ativo, depois vou tentar identificar a partir da petição inicial do recurso. Não, como eu disse, tudo isso vai se desenvolver de modo direto, né? E simultâneo, tá bom? Só para lembrar, quais são as ações possíveis, né? A gente trabalhou isso aqui ao longo das aulas. Você lembra? Lá no primeiro dia de aula eu te mostrei isso. Eu trabalhei um primeiro bloco de ações pelo procedimento comum, um primeiro bloco que traz as ações de um modo geral, regradas pelo processo civil, né? E ali a gente estudou a ação pelo procedimento comum, a ação popular e a ação civil pública. Dessas daqui, a menos constitucional é a ação pelo procedimento comum. Ela já caiu mais de uma vez, inclusive, mas é a menos constitucional, porque é a ação que está lá no CPC, que serve para você fazer alguma coisa, né? Ou melhor, para você pedir para que alguém faça alguma coisa, deixe de fazer uma indenização ou coisa que o valha. A gente vai trabalhar ela até o final deste bloco, tá? Temos a ação popular, que você também já sabe para que serve, né? Algumas palavras já vêm à sua lembrança, certamente. Cidadão, patrimônio público, patrimônio histórico cultural e por aí vai. Também vamos trabalhar mais tarde. E a ação civil pública. A gente vai trabalhar também a ação civil pública neste bloco. A ação popular já foi cobrada. A ação civil pública também. São ações parecidas, né? As pessoas têm um pouco de receio. Ah, vai cair, eu vou ficar aqui numa situação de incerteza, não vai não. Você não vai ter nenhum problema. Você vai matar aí tanto
ação popular quanto ação civil pública. Aí a gente começou a falar sobre remédios constitucionais e afins. A gente estudou o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, a reclamação. Dessas ações, né, apesar de eu ter ensinado o habeas corpus, eu ensinei mais com um propósito de preparar o terreno, né, de amaciar a coisa para fins de facilitar o enfrentamento dos outros remédios constitucionais. Não acho que possa cair. Né? Ele é um remédio constitucional de legitimidade duvidosa para a segunda fase, porque o edital fala que tem que cobrar peça que é privativa de advogado, e o habeas corpus você sabe, não é, a gente estudou isso. De qualquer forma, né, é melhor ter a noção do habeas corpus, porque você cai, você faz negócio e deixa os outros lutarem, né? Você mata e deixa quem não fez, quem errou, quem não entendeu, deixa eles lutarem lá pela anulação de gabarito, o que for, mas você se garante, tá? De qualquer forma, a habeas data, a gente viu, vamos lembrar do habeas data, faz tempo que não cai esse habeas data. As pessoas, eu noto, né, os alunos, as alunas, têm um certo dodói pelo habeas data, porque é muito fácil, né, é bem tranquilo. Por que não? Mandado de segurança. Bom, mandado de segurança, ao lado da ação popular e da ADI, está entre as ações mais cobradas na segunda fase do exame de ordem. Então, toda prova é uma potencial oportunidade para desenvolvimento de um mandado de segurança ou de uma ação popular. A gente vai lembrar das premissas disso já já. O mandado de injunção. Pois bem, o mandado de injunção caiu o coletivo. O mandado de injunção, numa perspectiva individual, não caiu. E olha, eu não quero fazer apostas, tá? Mas eu daria uma atençãozinha para o mandado de injunção. Especialmente no artigo 40, parágrafo 4º, A, B e C da Constituição. Esses dispositivos foram recém-inseridos na Constituição e eles estabelecem aposentadorias especiais para servidores públicos que, por exemplo, trabalham em contato com agentes nocivos à saúde, servidores públicos com deficiência e por aí vai. É preciso que se tenha uma lei para fins destes servidores poderem exercer esse direito de greve. E, aliás, esse direito de aposentadoria, o direito de greve vem pelo hábito, né, porque é um artigo muito citado nos exemplos de mandados de injunção, artigo 37, inciso 7. Então, se você não teve a oportunidade de dar uma lida no 40, parágrafo 4º, e você não leu, porque não leu, tá? Porque eu falei para ler. Dá uma lida agora, porque ele tem uma probabilidade real de cair na minha perspectiva, na minha análise. E a reclamação, né? Pô, a reclamação assim caiu agora há pouco. Ah, então não vai cair. Eu não sei o que faz a prova. Fato que a prova, ela inaugurou a reclamação há 2 exames atrás, salvo engano, tá? Reclamação que também, quando é cobrada, não tem problema. Você vai entender, vai relembrar comigo aqui as premissas já já. E aí aquelas ações de controle concentrado, né? ADI, ADC, ADPF, ADO. Pô, quem diria, né? Isso aqui é interessante. Quem diria há talvez 5 meses atrás que você estaria em condições hoje de fazer uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? E você está. Todas essas ações aí que as pessoas têm medo na primeira fase e mesmo na segunda, né, elas se mostraram muito simples na confecção. Você conhece o modelo, você sabe como fazer uma ADI, uma ADC, uma ADPF e uma ADO. Né? Todas elas já foram cobradas. Né? Vamos circular depois todas aí as que já foram cobradas. Na verdade, tudo já foi cobrado praticamente. Né? Até porque, assim, veja, assim como a reclamação foi uma novidade, a ADC também foi. Né? Cobrou a ADC e foi uma ADC bem interessante. Ao mesmo tempo, um pouco controversa. Você deve ter acompanhado lá os problemas que foram levantados, né? As pessoas entrando com ADI para declarar a constitucionalidade. Não, né? Calma, gente, não é assim. Ah, mas a gente não identificou muito bem a controvérsia. Tá bom, é aquilo que eu falei para vocês 1000 vezes nessa aula. 1000 vezes. Falei, para de ficar procurando pegadinha. Para de ficar procurando pegadinha. Leia o problema e faça aquela peça. Entende? Você sabe fazer. Todo mundo que naquele problema de ADC acabou pegando e falou, pô, o cara quer declarar constitucionalidade. O que você vai fazer?
de controle concentrado? É óbvio que é uma DC. Ah, mas eu não identifiquei muito bem aqui a controvérsia. Tá bom, beleza, concordo. Não estava o problema mil maravilhas. Mas você tinha um propósito delimitado no problema, que era para entrar com uma ação para declarar a constitucionalidade. Larga a mão de procurar pegadinha nessa prova. Eu tô quase falando palavrão aqui. Larga a mão de procurar pegadinha. Vai lá e estuda e faz esse negócio do jeito que você sabe fazer, porque você sabe, identificação de peça não é teu problema, realmente. E aí entraram os recursos constitucionais, que são o recurso ordinário, o extraordinário e o especial. Extraordinário já foi cobrado, mas faz tempo. Eu tô também inclinado a dizer, sem querer vincular a sua percepção lá na hora da prova, naturalmente, que vai cair um recursinho extraordinário. Tá? Vai cair um recursinho extraordinário. Faz tempo. Até porque a prova, ela estabeleceu, aliás, o edital, né, aliás, o edital não, a Constituição foi recentemente alterada para inserir no contexto do recurso especial um novo filtro recursal, né, que é justamente a relevância da questão de direito infraconstitucional debatida no recurso especial. Pois bem, talvez motivado por isso, o examinador cobre um recursinho extraordinário. Entende? Ah, mudaram o sistema recursal, então vamos cobrar um recurso. Eu apostaria nisso aqui. As minhas apostas, então, vamos lá. Eu vou falar de recurso extraordinário e de mandado em injunção. Minhas apostas. É claro que aposta não quer dizer absolutamente nada. Tem muita gente em mídia social, tem muito professor que é sacana, que coloca lá, ai, eu falei que ia cair e caiu. Uau, eu sou o melhor professor do mundo. Não, você é sortudo. É diferente. Entende? Porque hoje não tem como saber, não existe um racional na prova, entende? Eu já acertei peças, eu já errei peças, eu já falei, ó, vai cair essa, caiu. Vai cair, porra, não caiu, caiu outra. Isso significa o quê? Nada. Significa absolutamente nada, entende? Tem gente que fica se promovendo em cima disso, não é o caso. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu, Antônio Kozikowski, tentando adotar um racional mínimo de cobrança, diria que há uma probabilidade de cair isso aqui, mandado em injunção e recurso extraordinário. Mas, se cair, significa apenas que eu acertei o chute. Né? Não é para você ler lá, e o Antônio falou que vai cair recurso extraordinário. Eu nem li o problema, já começa lá a rascunhar recurso extraordinário. Me poupa, né? Peças variadas. Apelação, ação de impugnação, mandato eletivo, contestação, agravo, pedido de criação, revisão, cancelamento, súmula vinculante. Veja só, apelação já caiu. A ação de impugnação, mandato eletivo, nunca. Contestação, nunca. Agravo, nunca. Pedido de criação, revisão, cancelamento, súmula vinculante, nunca. Até porque esse pedido de criação, revisão, cancelamento, súmula vinculante, ele também não é necessariamente privativo de advogado. Então não vamos nos preocupar com ele. Bom, então tentando passar tudo isso aqui em revista. Já caiu. Já caiu. Mais de uma vez, inclusive, caiu um monte de vezes ação popular. Já caiu. Nunca caiu, probabilidade de cair pequena. Já caiu, já caiu, já caiu. Na perspectiva coletiva, mas já caiu. Reclamação já caiu. Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Sim, sim, não. Eu sempre falo com o Paulo Ribas, né? Meu grande amigo Paulo Ribas, melhor professor de processo civil do Brasil, do mundo. Ele insiste que o recurso especial não é uma ação com muita vocação por direito constitucional. Eu concordo com ele, mas isso não afasta a possibilidade de cobrança, por isso que eu ensinei. Talvez na parte de controvérsia, entende? Um tribunal decidindo de um jeito, outro tribunal decidindo de outro caia. Fica atento a isso aí. Peças variadas, apelação já caiu, ação de impugnação, mandato eletivo nunca, 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 e esta aqui também não sei se vai cair. Né? Minhas apostas se já entendeu, mandado em injunção e recurso extraordinário. As mais cobradas foram ação popular, mandado de segurança e ação direta de inconstitucionalidade. Então, que comecem os jogos. Vamos falar sobre identificação de peças. Óbvio que tá aí na tua cabeça um racional muito claro, muito preciso para identificar peças tranquilamente. A identificação de peças a partir do sujeito ativo. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que simplesmente pelo sujeito que te procura, você não vai matar a peça, mas você vai eliminar peças. Entende? Certamente você vai eliminar peças.
Como eu tô querendo te dizer, quem te procura diz muito sobre a peça e com o tempo você inconscientemente elimina possibilidades apenas olhando para o legitimado ativo da ação. Por exemplo, vamos lá. Olhando só para esse racional de pessoa física ou de pessoa jurídica. Se quem te procurou foi uma pessoa física, tudo bem. Isso pode levar a uma ação pelo procedimento comum, pode levar também a ação pelo procedimento comum se quem te procurou foi uma pessoa jurídica. A empresa XX quer anular um auto de infração e também quer uma indenização em razão do tempo que permaneceu fechada. Veja, isso aqui você já entendeu. Se ela queria apenas anular aquele auto de infração, se ela detinha nas mãos uma prova documental demonstrando de forma evidente que aquele auto de infração era coator, que aquele auto de infração era ilegal, era abusivo, se ele só queria anular aquilo lá, se ele só queria fazer prevalecer o direito líquido certo de continuar a atividade comercial sem a multa, é evidente que é um mandado de segurança. Claro, ele te procurou no prazo de 120 dias. Tudo isso é indicador de mandado de segurança. A gente vai trabalhar o mandado de segurança e ação pelo procedimento comum. A prova passada deu um BOzinho lá, as pessoas surgiram-se com uma ligeira razão, né? Agora, se a pessoa queria uma indenização, naturalmente é uma ação pelo procedimento comum, né? Ou se ela te procurou após o prazo do mandado de segurança, é ação pelo procedimento comum. Tanto faz, física ou jurídica. Então aqui o meu macete não ajudou muita coisa. Agora, em matéria de ação popular, a lógica já começa a melhorar. Porque é evidente que somente uma pessoa física poderá entrar com a ação popular. Isso é muito claro. Concorda? E claro, não é qualquer pessoa física ainda, é uma pessoa física que tenha título de eleitor. Pessoa jurídica, nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá ajuizar ação popular. Por quê? Porque pessoa jurídica, acredita em mim, não vota. Você nunca viu uma pessoa jurídica exercendo voto na tua vida. Agora, o racional aqui ele se inverte na ação civil pública. Porque na ação civil pública, é evidente que uma pessoa física por si só não vai poder ajuizar. Não vai. Uma pessoa jurídica, por sua vez, já pode. Ah, Antônio, mas é só o Ministério Público. Olha, se você acha isso ainda, recomendo que você não volte na aula, dê uma lida. Tá? Dê uma lida, pelo menos, no material. Porque é evidente que pessoa física não pode, é evidente que o Ministério Público não é o único legitimado. Associações podem ajuizar. E se cair a ação civil pública na tua prova, vai cair com base na associação. Uma associação te procurou para que você blá, 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 blá. Tá bom? Maravilha. Habeas corpus. Qualquer um. Aqui também o racional não vai te ajudar muito. Agora, na DI, na DC e na DPF, vai, né? Por quê? Porque não são, assim, nem pessoas físicas e, de um modo geral, nem pessoas jurídicas que manejam essa ação. Jamais vai cair assim, ah, a Dona Maria te procurou para você entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, a empresa XX te procurou para você, aí você vai fazer uma DPF. Não, né? Não é assim que você entendeu. Entende? Ai, para. Preguiça. A gente já estudou um monte isso aqui. Bom, é claro que no que diz respeito a pessoas jurídicas, há uma mínima, assim, exceção a tudo isso, porque confederação sindical, entidade de classe nacional, partido político com representação nacional, são pessoas jurídicas, mas vamos lá, né? São pessoas jurídicas com, por assim dizer, status um pouco diferente. O que eu estou querendo dizer é o curso jurídico te procurou, ele não pode, evidentemente, ajuizar uma DPF, uma DO. Agora, essas daqui, ainda que sejam pessoas jurídicas, são pessoas jurídicas um pouquinho, por assim dizer, mais qualificadas que as pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas diretamente, como a padaria, a loja de sapato, a mecânica, entende? São coisas diferentes. E o recurso ordinário e o recurso extraordinário, ele pode ser ajuizado por tanto faz. Aliás, ele pode ser interposto, né? Tanto faz por pessoa física ou pessoa jurídica dentro de um processo. Aí você fala, ah, esse macete aí não me agradou tanto. Tá bom, eu tô querendo dizer o seguinte. Tudo isso vai estar acontecendo em paralelo na tua cabeça ao mesmo tempo. Você vai ter tudo isso aqui para perceber lá no dia da prova.
Isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está lendo um problema, você automaticamente já vai excluindo. E aqui você tem um critério de exclusão. Claro, não resolveu tudo, né? Se esse critério de pessoa física, pessoa jurídica resolvesse tudo, pô, que maravilha, né? A aula prática de identificação de peças duraria 20 minutos. Mas não é, é um pouco mais do que isso. De qualquer forma, você tem aqui um elemento objetivo para trabalhar. Vamos lá. Também algumas palavras, né? Elas são indicadoras. Indicadoras de ações. Quando cai lá José Cidadão nessa altura do campeonato 01, você já sabe que cidadão é um indicador de ação popular, mas é um indicador, não é necessariamente determinante. Você tá lá na prova, tá lendo a prova, José Cidadão, ponto. Você já para de ler a prova, nem lê a prova. E já começa a rascunhar uma ação popular. Ah, porque cidadão, né? Cidadão é automaticamente ação popular. Não, não é. Porque se for um cidadão querendo direito de informação, é habeas data. Se for um cidadão querendo proteger um direito líquido certo, é mandado de segurança. Entende? A palavra cidadão é indicador de ação popular. Só que o que vai condicionar a ação popular é estar em jogo um ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Entende? Pronto. Outra coisa. Caiu lá uma confederação sindical, uma entidade de classe de âmbito nacional, é evidente que isso é indicador de ação de controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, ADO. Mas não é necessariamente isso, porque se for a confederação sindical que está querendo um acesso a uma informação que está inserida num banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, tudo isso aí já é claro que é habeas data, entende? Eis o problema. Às vezes as pessoas... Olha, não vai crítica ao que eu vou falar aqui. Me entenda, eu tô querendo que você passe nesse negócio, entende? Às vezes, as pessoas se afiançam muito a detalhes. Se afiançam muito a detalhes. Ah, mas o problema passado, por exemplo, ele trouxe uma situação limítrofe entre ação pelo procedimento comum e mandado de segurança. Eu, no começo, demorei um pouquinho para me posicionar. Primeiro, as pessoas falam assim, o problema é nulo porque não cabe mandado de segurança. Mentira, quem falou que é nulo e não cabe mandado de segurança te enganou. Ah, mas o artigo 5º fala da lei do mandado de segurança. Interpretar errado. Eu expliquei certo esse artigo para você, diferente de talvez outros que explicaram errado e aí prejudicaram o aluno. Né? Depois eu posso voltar nesse ponto. Eu tenho para mim que aquele problema, ele não conseguiu excluir a ação pelo procedimento comum. Não conseguiu totalmente excluir a ação pelo procedimento comum. Por quê? Porque ele não deu alguns indicadores objetivos, como o sujeito te procurou no prazo, esse tipo de coisa. Tá? Mas, olhando a coisa de forma mais holística e tentando lembrar que você está fazendo uma prova de direito constitucional, onde, caramba, os remédios constitucionais têm um papel diferente, era mandado de segurança. Entende? Era mandado de segurança. Ah, Antônio, agora é fácil, né? Queria ver você lá na hora da prova. Eu concordo, beleza, eu concordo. Você tem total razão, né? Eu só tô querendo aqui que a gente te coloque na cabeça que lá no dia da identificação de peça, não tem que necessariamente estar olhando o problema com, assim, os olhos aqui grudados na folha. Você tem que entender mais de forma aberta o que a banca quer, tá? A gente vai pensar tudo isso ao longo dessa aula, tá só começando a aula, beleza? Bom, você já entendeu então que a partir do sujeito ativo você consegue rastrear algumas coisas, sem dúvida. Agora, também, a partir de uma pergunta muito simples, você consegue rastrear, eliminar. E claro, petição inicial ou recurso. O que vai definir se é petição inicial ou recurso é a existência de um processo. Isso tem uma ligeira exceção, eu já explico. Mas é óbvio que se já tem uma decisão dada, se você recebeu um subestabelecimento para impugnar essa decisão, você não vai fazer uma petição inicial, vai fazer um recurso. Agora, se alguém te procurou do zero, é evidente que é uma petição inicial. Vamos lá. Vou pular essa parte aqui. Existe processo? É uma pergunta. Se sim,
Se existe processo, a gente vai fazer recurso. E eu não coloquei os azarões ali, tá? O agravo, a apelação, mas é óbvio que se existe um processo, tudo caminha para recurso ordinário, especial ou extraordinário, você impugnando aquela decisão e por aí vai. Agora, se não existe processo, aí é tudo que está aqui atrás de mim. E aí você vai juntando o que eu estou te ensinando aqui com o que eu já te ensinei agora há pouco. Poxa, se é a Dona Maria que te procura com base com auto de infração na mão para anular, ela não quer indenização. Pô, pera lá, ó, automaticamente não tem processo, então não pode ser recurso. Ah, eu vou fazer um recurso extraordinário. Faça um pra você ver, eu vou fingir que nem te conheço se eu te encontrar. Agora, mas a Dona Maria, ela não pode entrar com isso aqui, né? Dona Maria não vai entrar, Dona Maria também não vai entrar com ação civil pública, né? Poxa, não tem contrariedade disso. Entende? Então, tudo vai acontecendo, e aí você chega naquela peça que caberia. Eu tenho para mim que a identificação de peças parte de uma lógica diferente. A identificação de peças, ela parte de uma lógica dedutiva. Ela parte de uma lógica de exclusão. Você vai excluindo, pum, até que você chega lá na peça. É assim que funciona. Isso você vai fazer, tá? Existe, galera. Eu falei assim, olha, eu falei para vocês assim, se já tem processo, naturalmente não é uma petição inicial. Isso é uma máxima. Só que tem uma exceçãozinha, que a prova não cobrou. E se cobrar, vai ser, assim, difícil para quem não estudou de forma responsável, que não é o teu caso. Existe uma possibilidade, sim, de mandado de segurança e de reclamação em face de decisão judicial. Vamos pegar aqui o mandado de segurança primeiro para refletir. A lei fala do mandado de segurança que não cabe mandado de segurança para atacar decisão judicial que possa ser atacada por recurso recebido no efeito suspensivo. Isso significa que se você entrou com uma ação pelo procedimento comum pedindo uma tutela antecipada e essa tutela antecipada foi indeferida, cabe um agravo. É lógico. Não cabe mandado de segurança. Ah, mas ainda que no indeferimento daquilo tenha um violado o direito líquido certo, não cabe mandado de segurança, cabe agravo. Por quê? Porque você tem aqui, neste caso, um recurso recebido com efeito suspensivo. Pronto. Agora, por exemplo, existem algumas decisões que são atacadas por recursos que não são recebidos no efeito suspensivo. Entende? Eu vou forçar o exemplo, não precisa se preocupar tanto, porque estou falando muito de processo aqui. Eu vou te contar um dia um negócio que eu fiz um mandado de segurança contra uma decisão judicial. Eu entrei com uma ação pelo procedimento comum, pedindo uma tutela antecipada. O juiz negou, numa situação absurdamente arbitrária, não vou dizer arbitrária, era o entendimento dele, mas contrariando frontalmente um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer o mandado de segurança? Não, eu agravei. Agravei pedindo uma liminar no agravo, não deu. O desembargador também falou, não vou dar liminar. Eu embarguei de declaração e ele disse não. Eu agravei interno. Eu fiz o agravio interno. Ele disse não, vou dar liminar. E ele falou, ademais, no regimento interno deste meu tribunal, não cabe efeito suspensivo em agravo interno. Beleza. Então pronto, eu não tenho mais recurso com efeito suspensivo. Eu posso manejar o mandado de segurança e manejei. Entende? E manejei. Botei um mandado de segurança lá contra ato judicial. Isso é toda uma advocacia mais, assim, verticalizada, né? Pode cair na prova? Pode. Tendência? Não. Não. Mas deixa isso minimamente no teu radar. E é evidente que a reclamação, ela pode ser manejada contra uma decisão judicial. Entende? É uma petição inicial, mas aí é uma petição inicial numa lógica diferente, né? Você já entende aí nessa altura do campeonato, né? O que é a reclamação, tá bom? Maravilha. Essa é a primeira parte. Eu vou interromper, vou fazer blocos, e na próxima aula, no próximo bloco, né? Não sei como é que o jurídico vai encadear tudo isso, se vai encadear ou não, mas é fato que eu vou fazer uma quebra aqui, e depois eu vou falar sobre construção da identificação de peças a partir de perguntas e respostas. Isso aqui vai nos acompanhar por todo o
final aí da nossa revisão da parte prática, tá bom? Por enquanto é só. Te vejo no próximo bloquinho. Vamos prosseguir. Vamos falar sobre peças. Estamos aqui na revisão de direito constitucional para a segunda fase do exame de ordem. E agora a gente vai fazer uma identificação de peças a partir de perguntas e de respostas. Isso que eu vou explicar para você já acontece de maneira inconsciente na tua cabeça. Quer dizer, ainda que não tivesse a revisão, isso tudo que eu vou explicar aqui já naturalmente se desenvolveria na tua cabeça no momento da identificação da peça. Aí você fala, legal, então por que eu estou assistindo a revisão? Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar um pouco de luz em cima disso, a gente vai trazer isso que acontece no teu subconsciente para o teu consciente, o que vai te dar segurança. Além do que, tudo isso que eu vou explicar aqui vai evidenciar aquilo que é preciso neste momento. Você conhece a sua matéria. Você sabe do que está falando, você sabe identificar peças. Isso vai te dar, como eu tenho dito, segurança, tá legal? Mas vamos lá, a gente vai falar então sobre a identificação de peças a partir de perguntas e respostas. Eu sempre digo que quando você lê o problema, você já fixa alguns possíveis pontos de partida. Na primeira lida, você já fixa alguns pontos de partida. Pontos de partida que, às vezes, convergem muito para aquilo que eu falei no bloco anterior, entende? É uma pessoa física, então não pode ser ação de controle concentrado. Já tem um processo, então tende a ser uma inicial, concorda? Ou, aliás, já tem um processo, tende a ser recurso. Não tem processo, tende a ser uma petição inicial. Então você já vai identificando alguns possíveis pontos de partida. E nesse processo, você também, normalmente, já se situa. Olha, estamos falando aqui de controle concentrado. Agora tem que saber se é a DPF ou a DI. Estamos falando aqui de ações pelo procedimento comum. Tem que saber se é ação popular ou ação civil pública. Entende? As pessoas não ficam na dúvida. É um recurso extraordinário ou um habeas data? Entende? É muito longa a distância. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou é um habeas corpus? Entende? É muito distante. As pessoas não ficam em dúvida aqui. A dúvida dá normalmente dentro do próprio bloco. E o que eu quero fazer com você agora é um jogo de perguntas e respostas, que você, mais uma vez, já faria, mas você faria de forma inconsciente. Agora a gente vai jogar um pouco de luz nisso tudo, trazer isso à tona para que você vá com a convicção de que você entende o que está fazendo. Vamos lá. Uma primeira. Vamos supor o seguinte: você leu lá o problema. E aí você falou, putz, isso aqui tá com cara de remédio constitucional ou de ação pelo procedimento comum. Não é recurso, não é ação de controle concentrado. Então vamos tentar trazer aqui para a tela. Você já identificou assim, não é recurso, porque não tem processo. Não é ação de controle concentrado, então deve ser alguma coisa que estava lá entre o bloco 1 e 2. Aquelas ações pelo procedimento comum ou os remédios constitucionais. Tá? Vamos supor que tenha sido essa a tua intuição. Estamos falando de algo que estava nesse bloco 1 e 2. Primeira pergunta que você vai fazer é: tem alguém preso ou ameaçado de prisão no enunciado? Essa é a primeira pergunta. Muito fácil de identificar, né? Você vai falar, não tem ninguém preso. Ou você vai falar, sim, tem alguém preso. Vamos lá. Se você concluir que tem alguém preso, ou em vias de ser preso, evidentemente, a ação cabível dentro dessa lógica que a gente estudou é o habeas corpus, o remédio constitucional que tutela o direito de locomoção. Correto? Maravilha. Se você falar que então eu li aqui, li de novo, reli, não tem ninguém preso. Então não é o habeas corpus. O que pode ser? Aí eu já explico que talvez possa ser a partir de uma outra racionalidade de indagação. Mas, partindo do pressuposto de que tinha alguém preso, partindo de um pressuposto de que alguém estava sendo ameaçado de prisão, você identificou o habeas corpus. Pois bem, no habeas corpus, você não pode esquecer. Temos um remédio constitucional específico, tutelado, ou melhor, disponibilizado para tutelar o direito de locomoção, direito de ir e vir. Isso aqui, se você gritar na rua, né, na praça, galera, qual que é o remédio constitucional que tutela a locomoção? Todo mundo vai falar, é o habeas corpus. Todo mundo sabe, correto? Maravilha. Este habeas corpus, lembre-se, pode ser preventivo ou repressivo. Você pode manejar
antes da prisão acontecer ou após. Não precisa ficar esperando, não é verdade? Lembre que pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, em benefício do direito de locomoção de qualquer pessoa física, inclusive do próprio direito de locomoção. Você pode manejar este habeas corpus para proteger o seu direito de locomoção ou o de outrem. Tá? Nessa perspectiva de tutelar o seu próprio direito de locomoção, onde é muito fácil perceber cabimento de habeas corpus é no habeas corpus preventivo, entende? Olha, tudo indica que eu serei preso, então antes de ser, já estou mexendo as coisas aqui para que eu possa me blindar, correto? Maravilha, maravilha. Isso é um habeas corpus, nada demais até agora. Ele é impetrado em face de ato coator praticado por autoridade pública, um delegado, uma juíza, não é verdade? Um promotor. Mas é verdade que cabe contra particulares, então cabe um habeas corpusinho, sim, contra particulares. Eu diria aqui, nessa hipótese de particular, uma clínica de desintoxicação que guarda lá as pessoas, né, porque elas não querem pagar ou não podem pagar os honorários. Isso aconteceu muito já na história, né? Hoje não tem acontecido muito mais não. Bom, e por fim, deixa eu ver se tem alguma coisa. Por fim, é uma ação gratuita, né? Não vai pagar nada de honorários. Então, essas são as premissas para um habeas corpus, para identificação. Identificado o habeas corpus, quais são os pedidos? Veja, se tratando de remédio constitucional, basicamente os pedidos são a liminar, concorda? Para você já salvaguardar a liberdade de locomoção de alguém, notificação da autoridade coatora para prestar informações, intimação do Ministério Público para dar um parecer e concessão da ordem. Todos os remédios constitucionais funcionam nessa lógica. Mandado de segurança, liminar, notificação, Ministério Público e provimento do pedido. Ou, aliás, concessão da segurança em matéria de mandado de segurança. Tá? Procedência do pedido, se pedir também não creio que vá dar problema não. Tem que pedir para ganhar. Você tem que pedir o que você quer, entende? Então pronto, esse é o habeas corpus. A lógica assim de competência do habeas corpus é a lógica mais complexa de todas as ações. Porque tem habeas corpus no Supremo, no STJ e TJ e por aí vai. Você já entende também como se localizar. Quanto maior a autoridade, mais alto tende a ser o foro. Um habeas corpus para salvaguardar a liberdade de locomoção do presidente, naturalmente vai para o Supremo Tribunal Federal. Assim, agora para salvaguardar um, sei lá, governador, aí você vai trabalhando aí a lógica constitucional, tá? Não vou enfatizar tanto isso porque eu não acho que tende muito fortemente a cair, mas uma questão talvez você já sabe como lidar com as coisas, entende? É só dar uma olhada ali, especialmente no artigo 102, inciso 1, competência do Supremo, 105, inciso 1, competência do STJ. Normalmente é para estar ali. Pois bem. Mas não, Antônio, não tinha ninguém preso, cara. Tá bom. Então, vamos lá. Será que tem alguém buscando informações pessoais? Informações suas, né? Sim, Antônio, tem. Tem uma pessoa aqui que está querendo informações dela própria. Né? Então, tende a ser um habeas data. Tende, porque eu já explico. Um negocinho diferente aí. Tá bom? Maravilha. Habeas data. Agora, não tem ninguém buscando informação. Então, não é para ser o habeas data. Não tende a ser o habeas data. Se você identificou que no teu problema tinha realmente alguém ali de fato buscando uma informação, então tudo indica que é realmente o habeas data. E aí, o habeas data, ele tem algumas também premissas, né? Vamos lá. Primeira delas. O habeas data tutela o direito de informação. Tutela numa perspectiva múltipla. É conhecer, é retificar, é complementar as informações. Então, a partir de um habeas data, eu posso ver, eu posso mudar, eu posso complementar as informações. Tá bom? Bom, para ter habeas data, precisa ter um banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Entende? Então, realmente, tem que ter um banco de dados que guarda essas informações, mantido pelo governo. Então, o Ministério da Educação tem lá um banco de dados sobre estudantes de direito do Brasil. Se você quer ver essa informação,
Se você quer conhecer, quer complementar, retificar, aí você já sabe, é o habeas data. Aí você fala, não, Antônio, mas na verdade, no meu caso aqui, não é necessariamente um banco de dados de entidade governamental, é um banco de dados de caráter público. O banco de dados de caráter público, a gente estudou o conceito, é aquele banco de dados que guarda informações de terceiros e repassa para terceiros. É o Serasa. Então, o Serasa pode ser perfeitamente impetrado num habeas data, tá bom? Esse habeas data, ele pressupõe o esgotamento da via administrativa. Isso está lá na súmula 2 do STJ. O que isso significa? Se você acha que teu nome está no Serasa, a primeira coisa que você tem que fazer é ir até o Serasa. Se até lá você foi e não te deram a informação, aí acabou. Entende? Não te deram informação, acabou, você pode manejar o habeas data. Agora, se te deram informação, aí não tem habeas data, entende? Não tem por que fazer nada. Tá bom? Bom, este remédio constitucional, cuidado, não cabe para tutelar o direito de certidão. Este é um ponto importantíssimo. Ele não cabe para tutelar o direito de certidão. Quando você quer tutelar o direito de certidão, o remédio constitucional é o mandado de segurança. Por quê? Veja só, a discussão se desenvolve em torno deste verbo, conhecer. Quando você impetra um habeas data para conhecer a informação, você sabe, você ganha o direito de simplesmente ver aquela informação. Se você precisa de um documento, se você precisa de uma certidão, o habeas data não te fornece isso. Entende? Porque, de novo, quando você impetra o habeas data para conhecer, você ganha o direito de simplesmente conhecer, ver a informação, não é? Agora, se você precisa de um documento, aí não é o habeas data, porque o habeas data não é capaz de fornecer tal documento, entende? Então, para tutelar o direito de certidão, é o mandado de segurança, não é habeas data, não. E este habeas data é uma ação gratuita, você também não paga nada. Bom, no habeas data, você vai ter que direcionar para um foro específico, e o foro do habeas data é muito tranquilo, porque está lá no artigo 20 da lei. O artigo 20 da lei do habeas data estabelece de forma bem detalhada onde você maneja. Se quem violou teu direito de informação foi presidente, é Supremo. Então isso você vai ter Supremo, STJ, e assim vai, tá bom? Maravilha. Pronto, maravilha. Fez o habeas data, obviamente você vai ter que juntar a negativa da consulta administrativa, né, porque pressupõe o esgotamento da via administrativa. Quando eu digo juntar, estou falando juntar ficticiamente no problema, né, você vai ter que falar que segue anexado o comprovante da diligência administrativa infrutífera. Né. Os pedidos são os mesmos pedidos, basicamente, do habeas corpus, uma liminar, posso já voltar a falar sobre ela, notificação da autoridade coatora para prestar informações, parecer do Ministério Público e julgamento. A liminar no habeas data não é tão comum, porque, especialmente nessa perspectiva do conhecer, se eu queria ver a informação, uma liminar seria totalmente satisfativa, entende? Eu vi a informação, beleza, matei a curiosidade, posso pedir a existência do habeas data. Então não se costuma tanto fazer a liminar no habeas data quando pedido a conhecer. Claro que ali no dia da prova você vai sentir a febre, né? Se você sentir que tem uma urgência tangenciando aquilo, aí pede a liminar para o propósito que for cobrado, tá bom? Ponto. Esse é o habeas data. Só que não, Antônio, não tinha nada de habeas data, não tinha nada de informação, então não era habeas data. Então vamos para uma outra pergunta. Por acaso, tem algum cidadão ou cidadã pretendendo uma tutela da coisa pública? Tem alguém com título de eleitor ou alguém que, por exemplo, está nitidamente exercendo direitos políticos, como o vereador? A prova já perguntou isso. O cara era vereador, né? Ele tinha título de eleitor. Então é evidente que se era vereador e tinha título de eleitor, ele estava na capacidade eleitoral ativa e, portanto, poderia manejar uma ação popular. Pois bem, se tinha alguém nessa condição tentando anular um ato lesivo à coisa pública de um modo geral, aí tudo indica que é ação popular. Não, Antônio, não tem. Então não é ação popular. Tá? Pular aqui que meu slidezinho deu problema. Então, se não tem ninguém
pretendendo essa tutela não é a ação popular, tá? Mas o que pode ser? A gente já volta para falar sobre isso aqui. Mas partindo de um pressuposto de que você identificou a ação popular, vamos só relembrar algumas premissas, né? A primeira delas é: a ação popular vai proteger o patrimônio público, o patrimônio histórico e cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Vai proteger, então, isso que é de todo mundo, concorda comigo? Várias são as hipóteses aí de ação popular. Essa ação popular é ajuizada sempre por um cidadão, ou seja, por alguém que está no exercício de direitos políticos. E aí podem ajuizar esta ação brasileiros natos, naturalizados, pessoas entre 16 e 18 anos. São todas potenciais autoras de ação popular. É claro, eu digo pode ajuizar se tiver título. O que eu estou querendo dizer é essas pessoas que aí estão têm título. Tá? Não podem ajuizar pessoas jurídicas, Ministério Público, estrangeiro, menores de 16 anos, partidos políticos. Essas pessoas não podem ajuizar. Por quê? Porque elas não têm direitos políticos, elas não exercem direitos políticos. Concorda? Então, maravilha. Nós temos aí as premissas talvez básicas da ação popular. Lembre-se de uma coisa: a ação popular ela vai pressupor a juntada de um documento indispensável, que é justamente o título do eleitor, ou o documento que demonstre a regularidade eleitoral daquela pessoa. Você vai ter que juntar, então, uma certidão de quitação eleitoral ou um título de eleitor, normalmente para fins de prova, com base no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, fala em juntada de título de eleitor. Tá bom? Salvo se o problema disser que é outro documento, como por exemplo uma certidão de quitação eleitoral. Na ausência, simplesmente pede ali a juntada do título de eleitor, porque é um pressuposto de admissibilidade da ação popular que vai pontuar. Lembre de uma coisa: não existe foro privilegiado para ação popular. Essa é uma regra que comporta uma mínima exceção que eu não vou falar hoje neste momento, tá? Falei já na aula, não é o caso agora. Tá bom, eu vou falar, se ficou curioso. O Supremo Tribunal Federal, ele acabou julgando uma ação popular uma vez, onde se discutia a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que ali, na verdade, havia um conflito federativo, havia um ato da União demarcando largamente uma reserva indígena no patrimônio público de outro estado, no território de outro estado. Um cidadão percebeu que, na verdade, estávamos ali comprometendo o território do estado, o patrimônio público do estado, e acabou manejando uma ação popular. Porque por detrás dessa discussão existia um conflito entre União, que demarcou, e Estado, que foi demarcado, o Supremo Tribunal Federal acabou chamando para si o julgamento dessa ação popular. Mas, via de regra, a ação popular é em primeiro grau. Vai cair na sua prova, uma ação popular em face do presidente da República. É primeiro grau. É primeiro grau. Tá legal? Ah, mas é primeiro grau da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Da Justiça Federal. Porque não é o presidente em si, é o cargo, que é um cargo federal. Então é primeiro grau, que vai lá na Justiça Federal, porque é uma autoridade federal. Correto? Maravilha. Nessa ação popular também você vai se recordar os pedidos, são os pedidos de uma ação pelo procedimento comum, mas com algumas adaptações, porque, por exemplo, lá na ação pelo procedimento comum, o prazo para contestar é de 15 dias, não é verdade? Aqui na ação popular é de 20 dias prorrogáveis uma única vez por igual período, então tem que fazer esse pedido mais ajustezinho fino. Também, lá numa ação pelo procedimento comum, uma ação de indenização, não se pede para o Ministério Público acompanhar. Agora, aqui pede, o Ministério Público ele tem que acompanhar a ação popular. Até porque você sabe que se o autor morrer ou se o autor desistir, quem tende a tocar a ação popular é o próprio Ministério Público. Tá legal? Ponto, galera. Antônio, legal. Só que no meu problema não tinha nada disso. Não tinha ninguém pleiteando aí essa tutela, essa proteção da coisa pública. Então não é ação popular. Tá bom, então vamos tentar de novo. Será que tem uma pessoa jurídica pretendendo a tutela de uma coisa pública? Porque pode ser que você tenha notado ali que o problema até estava gravitando em torno de uma violação ao meio ambiente, só que não tinha um cidadão, entende? Não tinha um cidadão, não tinha uma cidadã. Tinha o quê? Tinha uma pessoa jurídica, como por exemplo uma associação. Então, galera, neste caso, a ação cabível tende a ser a ação civil pública. Certo? Ação civil pública. Agora, se não
Se não tem uma pessoa jurídica pretendendo a tutela de uma coisa pública, aí a tendência é de que não se trata de ação civil pública. Não é uma ação civil pública. Tá? Mas, como eu tenho insistido, né? Vamos lá, vamos partir de um pressuposto, de que sim, né, é uma associação em busca aí de uma tutela de meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, neste caso, vamos nos recordar, olhando a lei, inclusive, que a ação civil pública vai questionar atos lesivos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, outros interesses difusos ou coletivos, infração de ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e, e social. Eu vou te dizer, né, sempre que cai, por exemplo, uma questão ou mesmo uma peça envolvendo tutela de meio ambiente, as pessoas ficam um pouco em dúvida, né? Ah, mas e aí? É ação popular ou ação civil pública? Porque tanto uma quanto outra podem tutelar o meio ambiente. Pois bem, aí vem a primeira parte da aula, a identificação a partir do sujeito ativo. Concorda? Se é um cidadão, beleza, é uma ação popular. Se é uma pessoa jurídica, como uma associação, aí vai ser o quê? Uma ação civil pública. Beleza? Pronto. Eu vou te dizer, se eu fosse o examinador, hoje eu cobraria isso aqui: honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Então, um determinado, sei lá, vamos colocar uma determinada empresa adota lá uma postura que vai de encontro à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, né? A gente vê tantos tristes exemplos, às vezes assim, fantasiar uma pessoa num contexto em que isso viole essa dignidade de um grupo racial. Por exemplo, um dia desses eu vi uma coisa parecida, vou tentar transformar um pouco o exemplo. Uma determinada empresa muito numerosa, né, milhares de funcionários, acaba adotando uma prática de representantes comerciais que não tenham atingido uma determinada meta deverão ser vestidos de escravos e desfilar. Isso atenta contra a honra, contra a dignidade de um grupo racial, entende? Caberia uma ação civil pública, sim, para buscar o quê? Uma indenização. Indenização em face do coletivo, né? Não é necessariamente uma indenização para a pessoa que foi fantasiada. Ela teria, claro, o direito de reclamar uma indenização numa perspectiva individual, mas dada a ofensa ao grupo racial, poderia uma associação de defesa, né, dos interesses das pessoas negras buscar uma reparação. Estou criando aqui um exemplo. Ou mesmo uma campanha publicitária, entende? Que de repente faça uma exposição indevida de um grupo racial. Nesse caso, caberia uma ação civil pública. Tá legal? Maravilha, maravilha. Essa ação ela é juizada por várias pessoas, mas destaco aqui a associação. As pessoas conectam muito a ação civil pública a, a, assim, ao Ministério Público, tá? A, neste caso, eu lembro-vos que a associação também pode, claro, a associação também pode manejar uma ação civil pública. Beleza? Cuidado, né, com a lei 4717 de 65, que é a lei de regência disso, e esta ação civil pública é feita muito parecidamente com como posso te dizer, uma ação pelo procedimento comum. É basicamente a mesma coisa, basicamente a mesma lógica, tá bom? Aí, Antônio, não tinha nada disso, Antônio, não tinha nada disso, não tem problema, não tinha associação querendo tutelar um bem coletivo, nada disso. Então tá, não é ação civil pública, vamos para uma quinta possível abordagem. Será que temos alguém impossibilitado de exercer o direito em razão de falta de norma regulamentadora? Olha, falta a norma regulamentadora. Né? Falta a norma regulamentadora, existe uma previsão constitucional de direitos para pessoas que estão nesta condição, mas esta previsão depende
de uma lei que não foi criada. Bom, se temos alguém impossibilitado de exercer o direito em razão de falta de norma regulamentadora, a ação vai ser o mandado de injunção. Agora, se não temos, a ação não vai ser o mandado de injunção. Tá, vai ser o que então? Já veremos, né? Por enquanto vamos ficar aqui com a primeira hipótese, partindo de um pressuposto de que é, sim, mandado de injunção. Pois bem, o mandado de injunção vai combater a omissão inconstitucional. Aqui, nesta perspectiva, compreendida como falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional, eu tô para te dizer que vai cair o mandadinho de injunção, tá? Especialmente no artigo 40, parágrafo 4º. O 40, parágrafo 4º, ele trata, por exemplo, de aposentadoria de servidor público com deficiência, aposentadoria de servidor público que trabalha em contato com agentes nocivos para a sua saúde, perigosos. Essas pessoas, como eu já tinha explicado, têm direito de se aposentar antes, nos termos da lei. Nota, para essas pessoas se aposentarem antes, precisa do quê? Da lei. Se tem a lei, elas se aposentam. Se não tem a lei, elas não se aposentam. Aí se fala, mas isso é uma sacanagem. A Constituição disse que elas têm tal direito. Este direito, contudo, não está podendo ser exercido porque falta uma norma regulamentadora. Faltando a norma regulamentadora, qualquer pessoa prejudicada justamente por esta falta, por esta omissão inconstitucional, pode manejar o quê? Um mandadinho de injunção. Este é o remédio constitucional que eu acho, um dos que eu acho que vai cair, tá? Lembre que qualquer pessoa pode impetrar, basta que essa pessoa esteja impossibilitada de exercer um direito ou liberdade constitucional. Além disso, lembre que se admite mandado de injunção coletivo impetrado por organização sindical, entidade de classe, associação constituída há 1 ano, partido político com representação no Congresso, Defensoria Pública e Ministério Público. Este mandado de injunção coletivo, ele vai produzir uma regulamentação via a atuação do Poder Judiciário para mais de uma pessoa. Então, já caiu, inclusive, né? Vamos pensar, vem aqui uma associação de servidores públicos que está constituída há mais de 1 ano. Ela pode manejar um mandado de injunção para pretender uma regulamentação daquele direito de greve? Pode. Aliás, daquele direito de greve, de novo, né? Força do hábito. Nesse exemplo que eu estou trabalhando do 40, parágrafo 4º, desse direito de se aposentar antes, pode. E aí a decisão vai valer para quem? Para todos os servidores públicos daquela associação. Lembre, por fim, que este mandado de injunção está regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Tem que dar uma lidinha nela. Tá? E em se tratando de mandado de injunção, como posso te dizer, o pedido é aquele lá, entende? É aquele lá. Liminar, notificação da autoridade coatora para prestar informações, Ministério Público e também o pedido de procedência do pedido, né? A concessão ali da injunção. Aí o judiciário vai dizer para essas pessoas o que elas fazem, entende? Então, maravilha, a gente tem aí um processo, né? Acho que nessa altura, também já finalizando esse bloco, dá para sinalizar isso bem. Eu sei que tudo isso que eu estou falando tá dentro da tua cabeça. O que a gente está fazendo? É tirando isso de uma sombra e trabalhando isso numa perspectiva mais iluminada, entende? Para você se ajudar ali e lembrar que você tem que enfrentar o problema a partir dessas perguntas e dessas respostas. Você está notando que eu estou estabelecendo um fio condutor, né? Um fio de meada, que é muito parecido com, inclusive, a ordem das ações que a gente viu lá nas aulas em si, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Antônio, não é um mandado de injunção. Putz, Antônio, estou num dilema. Já li o problema, não tinha ninguém preso. Não tinha ninguém buscando informação. Não tinha nenhuma pessoa física com título de leitor, nem uma pessoa jurídica buscando a tutela de uma coisa pública. Também não tem ninguém querendo combater a falta de norma regulamentadora. Estou ficando nervoso. Não é mandado de injunção. O que pode ser? Veremos no próximo bloco. Por enquanto é só.
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir. Nós estávamos falando na aula passada sobre identificação de peças a partir de um exercício de reflexão, de perguntas e de respostas. Você já tem tudo o que é preciso aí dentro da sua cabeça. Eu só estou evidenciando isso para você, a bem da tua própria segurança, né? Segurança no sentido de confiança. Pô, eu vou lá e vou arrebentar. E se vai, meu. Lógico que você vai arrebentar. Claro que você vai arrebentar. A gente já trabalhou essa perspectiva de peças, perguntas e respostas até o mandado de injunção. Eu falei para vocês, poxa vida, né? Tem uma pessoa presa? É habeas corpus. Ah, não, não tem ninguém preso, mas tem alguém pretendendo ali um direito de informação, um exercício de um direito de informação, no conhecer, no retificar, no complementar. Então é habeas data. Ah, não é ninguém que está buscando isso, Antônio. Então vamos lá. Tem alguma pessoa física ou jurídica pretendendo a tutela de uma coisa pública? Porque se tem, pode ser ação popular ou ação civil pública, e você sabe perfeitamente já como distingui-las. Não tinha, Antônio, mas tinha uma pessoa ali tentando exercer um direito que estava sendo impossível de ser exercido ante a falta de norma regulamentadora. Aí é mandado de injunção, mas aí a gente parou nesse ponto. Não era, na verdade, não tinha ninguém querendo exercer esse direito não regulamentado, então não é mandado de injunção. Bom, vamos para uma outra pergunta. Será, por acaso, que tem alguém por aí, no seu problema, impossibilitado de exercer um direito líquido e certo? Ah, isso aqui, Antônio, é cair, tende fortemente a cair também. Campeão de audiência, né? Esse remédio constitucional que a gente vai falar aqui. Se tem alguém impossibilitado de exercer o direito líquido e certo, aqui compreendido como aquele direito que pode ser exercido, ou melhor, que pode ser demonstrado por documento violado por autoridade pública, pá, isso aqui também todo mundo sabe, é o mandado de segurança. Mas não é, Antônio, não tem ninguém querendo exercer um direito líquido certo, então não é o mandado de segurança. Pode ser o quê? Depois a gente vê. Vamos partir de um pressuposto de que era alguém tentando exercer um direito líquido certo, né? Mil possíveis exemplos, né? Eu dei vários em sala de aula, mas, por exemplo, questão de concurso público, tatuagem está impedindo o sujeito de assumir o cargo, uma autuação tributária indevida, uma violação a um exercício de liberdade de comércio. A prova já cobrou isso, inclusive, era uma determinação do prefeito que mandava fechar lá uma loja de produtos de informática dentro de um bairro residencial. Ah, dormir, isso aí é sacanagem, não pode, entende? Todas essas hipóteses são amparáveis por mandado de segurança. É claro que tudo isso que eu expliquei, já quero fazer uma reflexão aqui agora contigo. Todos esses exemplos que eu dei, eles também poderiam, na vida real, ser combatidos por uma ação pelo procedimento comum. Mas há um meio mais célere de resolver tudo isso, que é o mandado de segurança, impetrado quando a pessoa está dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato coator. Esse é o ponto. Foi aqui que a coisa enroscou um pouco na prova passada. Uma determinada realidade, por exemplo, o candidato foi impossibilitado de se inscrever no concurso público porque tem tatuagem. Isso, na tua advocacia, pode tanto dar margem para um mandado de segurança quanto uma ação pelo procedimento comum. Você vai escolher. Agora, a prova, quando traz um problema como esse, ela tem que deixar muito bem evidenciado, ela tem que marcar muito bem, ela tem que dar recados para que você faça uma opção segura. A prova passada não trouxe tão escancaradamente todos esses indicadores. E aí algumas pessoas fizeram ação pelo procedimento comum. Eu não as condeno, eu não as culpo, porque, inclusive as parabenizo em certa medida, porque se fosse na vida real, uma ação pelo procedimento comum teria dado certo, mas ali, infelizmente, a banca acabou sendo muito resistente, não voltou atrás, mas isso aí já é águas passadas, não vai acontecer de novo. Me custa crer, me custa crer. E eu dou aula há mais de 10 anos nesse negócio, que a banca vai errar de novo, tá? Nesse problema.
se ela quiser cobrar de novo o mandado de segurança, virá muito bem marcado, muito bem marcado. Pode marcar minhas palavras. Vai estar lá que o sujeito te procurou com todos os documentos necessários para demonstração do direito num prazo inferior a 120 dias, né? Então aí não quer produzir outra prova, não quer indenização. Então a banca vai te dar elementos de que é um mandado de segurança. Ou de outro lado, ela vai falar, olha, o cara se perdeu no prazo, ele te procurou 200 dias depois, entende? Ele quer ainda a indenização. Aí, para deixar bem claro que não é um mandado de segurança, é ação pelo procedimento comum. Mas identificadas as premissas de um mandado de segurança, bom, aí a gente já sabe. Este mandado de segurança, ele protege o direito líquido certo, aqui compreendido como o direito que pode ser por documento demonstrado. Você tem um documento demonstrando que um direito seu foi violado por autoridade pública, pronto. Pronto, me chama que eu vou, é o mandadinho de segurança, tá bom? Outra coisa. O mandado de segurança, ele, bom, tá aí, né? Ele pressupõe um documento, né? Comprovando a violação por autoridade pública. Então, aí, pronto. Aqui, veja, vamos dar uma aprofundada nisso aqui, ó. Porque a prova, ela já cobrou muitos mandados de segurança, né? Salvo engano, cobrou 5 ou 6, não lembro de cabeça agora. Mas ela nunca cobrou um mandado de segurança nessa perspectiva que eu vou te colocar agora, embora eu tenha te falado lá na aula. Você entende que para impetrar o mandado de segurança precisa de documento, precisa de prova pré-constituída. Só que uma coisa é não existir o documento, outra coisa é você não possuir o documento. Ele existe, mas você não possui. A prova poderia trazer um problema como esse. O documento necessário à comprovação do direito líquido certo está em posse da autoridade coatora. Antigamente, as pessoas, antes de impetrar o mandado de segurança numa situação como essa, primeiro entravam com uma ação cautelar para produzir prova, aí conseguiam o documento para depois impetrar o mandado de segurança. Convenhamos que isso não é muito prático, isso não é econômico do ponto de vista processual. Hoje em dia, a lei autoriza, a lei do mandado de segurança autoriza, o artigo 6º, parágrafo 1º da lei do mandado de segurança autoriza que você impetre o mandado de segurança mesmo não tendo o documento. Claro, o documento tem que existir. Se você tem certeza de que esse documento que demonstra a violação do seu direito líquido certo está na mão da autoridade coatora ou de terceiro, você pode impetrar o mandado de segurança. E aí você vai fazer um pedido liminar para que esta pessoa que detém o documento o traga ao processo. Então, isso aqui, se cair, pode bagunçar a cabeça de muita gente, porque algumas pessoas mais superficialmente falariam: ah, não tem o documento, né? Então não é mandado de segurança. Não, calma lá, como eu disse, uma coisa é não existir o documento, outra coisa é o documento existir e você não ter. Nesta hipótese, você pode manejar perfeitamente um mandadinho de injunção, tá legal? Aliás, de injunção não, de segurança, hein? Cuidado, mandado de segurança. Não me confunda aqui, meu, não me confunda. O mandado de segurança, ele dispensa a dilação probatória. Sim, não pode, na verdade não pode, entende? Produzir outra prova. Ah, eu quero prova pericial. Não cabe. Tá legal? Outra coisa, esse mandado de segurança, ele tem um prazo de 120 dias para ser impetrado. Bom, 120 dias. A gente tem aí um prazo, né, bem legal, né, não suspende, não, como posso dizer, interrompe, entende? Atenção para isso aí. Atenção para isso aí. Esse prazo, ele é, como posso explicar, ele não suspende nem interrompe. Pronto, tá bom? Maravilha, maravilha. Depois disso, né, lembre que neste mandado de segurança não se autoriza a pedido de indenização. Não autoriza, não tem pedido de indenização, não. Entende? Então você vai fazer aí o teu mandado de segurança pedindo apenas a anulação de um ato coator. Tá bom? Além disso, né, admite-se a impetração coletiva. O mandado de segurança aqui ele vai ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza?
Eis o mandado de segurança. Ele é regido pela Lei 12.016 de 2009. Bom, existe sim, e a prova passada é a prova disso, né? Uma possibilidade de confundirmos, em tese estou falando, não é para ficar nervoso, mas de confundirmos o mandado de segurança com a ação pelo procedimento comum. Né? Eu vou trabalhar melhor essas diferenças num outro momento, lá nas hipóteses limítrofes. Tá? Nas hipóteses limítrofes. Por enquanto, a gente vai pensando aí no mandado de segurança. Olha, uma dica. O mandado de segurança ele pode ser impetrado em vários foros. Pode ser no Supremo, quando o ato coator é praticado por exemplo, Congresso, pode ser no STJ, pode ser no TRF, por aí vai. Isso tudo está na Constituição diluído, mas entenda o que eu vou falar aqui, se não me confunda, tá? Não confunda isso aqui. Eu estou falando para você usar como referência para impetração o artigo 20 da lei do habeas data. Aí o Antônio mandou fundamental o mandado de segurança na lei do habeas data. Não foi isso que eu falei. Eu falei como referência você pode ler o artigo 20 da lei do habeas data. Por quê? Porque a competência do habeas data é idêntica à competência do mandado de segurança. Entende? Então, se você está na dúvida, pô, é um ato coator praticado por Procurador-Geral da República, você não sabe muito bem, dá uma olhada lá na lei do habeas data, no artigo 20. Lá vai estar, cabe habeas data contra ato do Procurador-Geral da República no tribunal tal. Pois bem, esse tribunal vai ser o mesmo tribunal que vai apreciar o mandado de segurança contra o ato coator praticado pelo PGR, tá legal? Então é um referencial aí para você matar. Bom, vamos lá. Antônio, não é, cara. Não tem mandado de segurança aqui, não. Não tem ninguém pedindo isso aí, não. Tudo bem, então vamos lá. Será que existe alguém que está sendo violado aí por um direito não tutelado por HC, habeas data, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, mandado de segurança? Será que é alguém que está querendo uma indenização? Entende? Será? Acho que eu tenho tudo isso anotado, não vou nem adiantar. Será que alguém que está querendo, por exemplo, até uma obrigação de fazer, uma anulação de alguma coisa, mas, por exemplo, já passou o prazo do mandado de segurança, aí é ação pelo procedimento comum. Agora, se não, não é. Putz, então não é, tô ficando nervoso, cara. Não tem nada ali que se ensinou. Calma, a gente já vai ver. Mas por enquanto, vamos partir de um pressuposto de que é alguém que está querendo uma obrigação de fazer, uma indenização, num contexto que não cabe mais o que eu expliquei ali em cima. Né? Como eu disse, aqui, ó, aqui existe uma possibilidade de diálogo, né? É alguém que quer anular um ato coator, mas que já passou do prazo de 120 dias. Entende? É alguém que quer anular um ato coator, mas precisa de mais provas, não está seguro da produção de prova. Aí você fala, tá, mas como assim, né? Eu não estou muito compreendendo isso aí. Por exemplo, um dia desses, um aluno me mandou uma mensagem, falou, professor Antônio, eu quero impetrar um mandado de segurança para anular uma questão de língua portuguesa de um concurso público que fiz. Eu estou convencido de que essa questão é nula, de que ela não tem resposta possível à luz do critério do enunciado. Era para identificar lá um erro de, sei lá, de crase, por exemplo. Entende? Eu não impetrei o mandado de segurança. Eu fui de ação pelo procedimento comum. Por quê? Porque eu entendi que ali era necessária a prova pericial, entende? Eu tinha um ato coator para atacar, mas não queria fazer por mandado de segurança, porque eu acho que não podia fazer por mandado de segurança. Né? O juiz ele não é obrigado a saber todas as categorias gramaticais da língua portuguesa, entende? Então, nesse caso, poxa, uma açãozinha de obrigação de fazer, uma anulatória, sem dúvida alguma resolveria, tá bom? Pois bem, como eu disse, né, normalmente os estudantes se deparam com uma dúvida objetiva entre mandado de segurança e ação pelo procedimento comum, e aí, minimamente contextualizando, eu vou mais tarde aprofundar isso, quando a pessoa quer pedido de indenização, produção de provas, cobrança, é ação pelo procedimento comum. Tá bom? Esta ação ela não se submete ao prazo de 120 dias do mandado de segurança, ela vai se submeter ao prazo prescricional do Código Civil, por exemplo. Esta ação está regulamentada no Código de Processo e ela tem
uma chance de cair na prova, tanto que já caiu, entende? Já caiu mais de uma vez, inclusive. Beleza? Ah, mas como é que eu faço? Bom, foi a primeira ação que a gente estudou, né? Uma ação que vai ser manejada em primeiro grau, na Justiça Federal ou Estadual, a depender de quem seja a outra parte. Você vai qualificar o autor, você não vai ter que trabalhar com a demonstração de grandes pressupostos formais de admissibilidade. Não. Não, vai falar ali do mérito, né? Tanto que essa era uma ação que não tinha aquele tópico que normalmente a gente coloca de hipótese de cabimento, lembra? Então vai entrar fatos, mérito, pedido e pronto, acabou. Cabe uma tutela? Cabe, uma tutela de urgência, né? A gente até falou um pouquinho da diferença entre tutela de evidência e tutela de urgência, mas uma tutela de urgência, para a gente que é do direito constitucional, é mais bem-vinda, né? Mais, talvez facilmente materializável, tem um fundamento relevante de direito, tem um perigo de demora, entra com uma ação pelo procedimento comum. Beleza? Maravilha. Só que aí você fala, Antônio, assim, eu tô ficando nervoso, cara, porque no meu problema não tem nada disso. Não é a ação pelo procedimento comum também, Antônio. Então vamos lá. Vamos lá. Cuidado com as súmulas vinculantes. Porque pode ser que você esteja diante de uma reclamação constitucional. Bom, a reclamação constitucional já foi cobrada. Então, caiu alguém ali, caiu um enunciado onde alguém está sendo prejudicado por uma súmula vinculante. Vamos lá, onde reclamação. Ela, a reclamação, busca assegurar a competência de um tribunal ou então garantir a autoridade de decisões de um tribunal. Veja, já caiu a reclamação na perspectiva de garantia de autoridade de decisões do tribunal. Era uma reclamação que desrespeitava uma súmula vinculante. Talvez caia uma reclamação explicando, ou num contexto de assegurar a competência de um tribunal. Entende? Então era uma ação que deveria estar no STJ e, na verdade, um juiz de primeiro grau acabou assimilando-a. Entende? Olha, um exemplo que eu não tinha pensado. De repente, um juiz federal decide por conta homologar uma sentença estrangeira. Entende? Olha que probleminha legal, vou cobrar na faculdade lá para os meus alunos. Não é o juiz federal competente para homologar. Ele até é competente, de acordo com o artigo 109, para promover os atos executivos decorrentes dessa homologação. Mas a homologação é da STJ. Caberia uma reclamação para quem? Para o STJ. Olha que probleminha legal, vai cair isso aí na prova. Entendeu? O que fez o juiz federal aqui foi usurpar a competência de um tribunal. No caso, o STJ. Caberia uma reclamação para o STJ. Olha lá, hein? Olha lá, FGV que não escuta isso aqui, que senão já vai querer cobrar minha ideia. É fato que as súmulas vinculantes, elas assumem uma grande importância, entende? Elas assumem uma grande importância. Elas vão aí garantir a autoridade de decisões de um determinado tribunal, né, as reclamações. Por isso você tem que ler as súmulas vinculantes. Beleza? Cuidado, a reclamação também cabe no curso de um processo, entende? Você também pode manejar uma reclamação no contexto de um processo judicial. É claro que a reclamação não é por si só um substitutivo de recurso, mas se não há mais o que fazer dentro de um mesmo processo, você pode manejar uma reclamação. Por exemplo, vou te dar um caso aqui que aconteceu comigo. Manejei uma ação para anular um resultado de uma banca de heteroidentificação para uma candidata de um concurso público aqui no Paraná. A menina se reconhecia como parda, ela se enxergava nas suas relações com o mundo como parda, ela tinha aprovação em outros concursos públicos como parda, tudo indicava que ela era parda. E ela fez um concurso, né, aqui no Paraná, e a banca disse: não, você não é parda. Pois bem, a gente entrou com a ação, né? Não ganhou a liminar, é difícil ganhar a liminar nesse sentido. Até já tive algumas, mas normalmente é complicado. Ela não ganhou a liminar, né? O feito foi julgado improcedente algum tempo depois. Recorremos, a gente foi tentando, lá na boca assim de recurso extraordinário que não subiu porque não tinha uma repercussão geral. No curso do processo eu manejei uma reclamação, até para não deixar o processo transitar em julgado, né? Porque se lembra que não cabe reclamação contra a decisão judicial transitada em julgado. É claro que aí a gente está assim também, nossa, né? Verticalizando demais o uso da reclamação. Eu acho que se for cobrado, vai ser cobrado como já foi.
foi uma reclamação num contexto de súmula vinculante, desrespeitada. Só que, atenção, a banca não é obrigada a te dizer que a violação daquele enunciado é expressa à súmula vinculante. Quer dizer, ela não precisa dizer que está esse cenário violando a súmula vinculante, porque nessa altura do campeonato 02, você tem a obrigação de saber quais são as súmulas vinculantes. E te digo, porque já tinha dito lá na aula, se você não leu as súmulas vinculantes ainda, trate de ler. Trate de ler, tem que ler as súmulas vinculantes com toda a certeza, tá bom? Maravilha. A súmula vinculante está lá, aliás, a reclamação, né, ela está no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e aí você fala, putz, Antônio, mas não se enquadrou em nada disso. Né? Então, pulei o slide direto aqui. Você já entendeu, né? A reclamação você já sabe como lidar com ela. Só de novo, cuidado com aquela reclamação contra a inobservância da competência de um tribunal. Pois bem, só que Antônio, cara, deu errado. Deu errado. Não se enquadrou em tudo isso. Então, eu sugiro fortemente uma releitura do enunciado, porque fatalmente deu alguma coisa errada nas premissas iniciais. Você não entendeu que, na verdade, a gente não está discutindo as ações do grupo 1 ou 2. Deve ter lá no teu enunciado, por exemplo, algum legitimado muito particular que quer anular a lei em tese, entende? Deve ser coisas de grupo 2, de grupo 3, controle concentrado e por aí vai, tá bom? Então entenda, é aquilo que eu tinha explicado. Quando a gente termina de ler o enunciado, a gente já fez ali alguns filtros e normalmente a gente já eliminou recurso, já eliminou controle concentrado e ficou no grupo 1 e 2. Se essa foi a sua conclusão inicial, só que você passou por todo esse percurso e não identificou qual é a ação, vai ter que voltar lá, porque talvez você fez uma análise errada. Talvez já tinha um processo judicial lá com uma decisão desfavorável. Então, de novo, se deu alguma coisa errada, dá uma olhada, porque tem muita chance de você ter identificado errado aí esse bloco 1 e 2. Mas, como eu tenho dito, né, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Vamos falar que em tese com alguém aconteceu. Bom, aí relemos o enunciado e a gente, ai, caramba, como que eu não tinha visto isso? Provavelmente é uma ação de controle concentrado aqui, entende? Vamos lá. Pergunta: por acaso, tem algum legitimado previsto no artigo 103 que quer anular uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que seja vigente posterior à Constituição, ato primário? Então, você tem lá, por exemplo, a Confederação Sindical que quer atacar uma medida provisória, que é um ato federal vigente, né, posterior à Constituição, primário. Nesse caso, temos, é o quê? É uma ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Sim, é ação direta de inconstitucionalidade. Não, Antônio. Não tem ninguém, né, nisso aí, então não é ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Aí a gente vai ver já o que pode ser. Mas partindo de um pressuposto de que seja uma ação direta de inconstitucionalidade, você precisa lembrar que ela vai anular lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emendas constitucionais, decretos do Poder Legislativo, decretos do Poder Executivo, salvo os decretos regulamentares, você já entende isso, leis estaduais, constituições estaduais, dentre outros. Né? Normalmente, a ação direta de inconstitucionalidade ela serve para atacar isso que eu coloquei aí para vocês. Tá? Normalmente é para isso, mas em tese ela pode estar atacando uma outra coisa, como por exemplo o regimento interno de tribunal, mas aí acho que é muito aprofundado também, não precisa se preocupar tanto, tá legal? Vamos partir do pressuposto de que a gente, como eu tinha dito, quer anular aqui uma medida provisória. Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade. O que você vai lembrar acerca da ação direta de inconstitucionalidade? Primeiro, ela é manejada diretamente no Supremo Tribunal Federal por legitimados que estão no artigo 103 da Constituição e legitimados que você deve categorizar em legitimados universais e legitimados especiais.
Concorda? Eu não vou trabalhar isso aqui na revisão, mas você pode perfeitamente dar uma revisada no seu caderno, dar uma olhada e vai perceber que, por exemplo, o governador de estado é um legitimado especial. Né? Ele tem que demonstrar a pertinência temática, ele tem que demonstrar aquele prejuízo. Já o Procurador-Geral da República é um legitimado universal. Entende? Olha, vamos prestar atenção numa coisa aqui. A maior parte dos legitimados do artigo 103 pode, por conta própria, independentemente de um advogado particular, manejar a ADI. Contudo, alguns precisam de advogado, e são normalmente esses que precisam de advogado que aparecem na prova. Quem que precisa de advogado? Se lembra? O partido político com representação no Congresso, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Pois bem, não confunda, o partido político com representação no Congresso é universal. Ele não tem que demonstrar aquele vínculo ligando enfim, o ato, né, não precisa demonstrar aquele interesse. Já a confederação sindical ou entidade de classe, esses daqui, eles têm que demonstrar, sim, a pertinência temática. Tá? Cuidado, eles são legitimados especiais, portanto. Isso tudo está lá na Lei 9868 de 1999, né, essa DI, e pronto, você tem aí o cabimento. Claro que cabe uma liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, né, você pode pedir para suspender a execução de uma lei ou coisa que o valha, tá bom? Perfeito. Antônio, não rolou. Não temos ninguém do artigo 103 querendo anular um desses atos normativos. Não é ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom, então vamos para uma segunda pergunta. Porventura, algum legitimado do artigo 103 quer anular algum ato do poder público não anulável por ADI? Por exemplo, algum daqueles que está lá no artigo 103 quer anular uma lei municipal, uma lei anterior à Constituição? Não é ADI. Então é o quê? Você já sabe, né? Se não é ADI, tende a ser a arguição de descumprimento de preceito fundamental se a intenção do autor é anular o negócio. Né? Então, se sim, o cara quer anular, aí é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá bom? Agora, se não tem ninguém querendo anular isso, não é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá bom? Então, muito bem. Muito bem. Vamos partir de um pressuposto de que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que você lembra a respeito dela? Primeiramente, você lembra que ela é uma ação residual. Ela vai atacar aquilo que não é atacável por ADI. Então, você tem que lembrar justamente do que pode ser atacado por ADI para, por dedução, identificar o que pode ser atacado por ADPF. A ADI, como eu tinha acabado de dizer, é lei ou ato normativo federal ou estadual que tenha sido criado após a Constituição de 88, que seja não revogado, que tenha o status de ato primário. Agora, se não é isso que a gente quer atacar, então tende a ser a DPF. Por exemplo, se é uma lei municipal, é a DPF. Se é uma lei anterior à Constituição, é a DPF. Entende? Maravilha. Como eu coloquei aqui, né, exemplos então de ADPFs, leis municipais, leis anteriores à Constituição, leis revogadas e por aí vai. Também cuidado, né? Conjunto de decisões judiciais, súmula do TST, tudo isso pode ser também atacado por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cuidado com os legitimados, são legitimados que estão no artigo 103, universais e especiais. Essa ação está mencionada na Lei 9882 de 1999. Lei 9882 de 1999. Bom? Muito bem. Você fala, Antônio, deu ruim. Não é isso. Eu já estou bem seguro, não são ações do bloco 1 e 2. É realmente controle concentrado, só que, Antônio, não é a tentativa de anulação de lei ou de ato normativo federal ou estadual, nem de algo que não é atacado por a DPF. Então não é a DPF. O que pode ser? Pode ser outra coisa. Vamos lá.
Será que tem algum legitimado querendo uma providência em relação a alguma omissão inconstitucional? Porque se for, você lembra qual é a ação. Não lembra? Não, não lembro. Vai lembrar comigo depois dos comerciais. Vamos fazer o intervalo aqui para começar esta outra ação. Até lá, gente. Um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu estava falando sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Como fazer a depuração da peça naquele conjunto de ações de controle concentrado que se desenvolvem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu, primeiramente, lhes perguntei: se no seu problema estiver presente um daqueles legitimados do artigo 103 da Constituição, ou seja, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe nacional, se estiver um desses em busca de anulação de lei ou de ato normativo federal ou estadual não revogado, criado após a Constituição Federal de 88 e que se enquadre naquele grande conceito de ato primário, aqui compreendido como aquele ato que retira o suporte de validade diretamente da Constituição, qual é a ação? Parece complicado, mas não é, né? A ação é a ação direta de inconstitucionalidade. Pronto. Feita esta ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, se vai falar sobre o legitimado, se é universal ou especial, vai fazer um mérito bem feito, dizendo que aquela lei está violando do ponto de vista material ou formal a Constituição. A banca tem cobrado isso, né? A inconstitucionalidade material está na ofensa por parte da lei ao conteúdo da Constituição. A inconstitucionalidade formal tem a ver com o desrespeito do procedimento. Vai fazer um pedido liminar, vai fazer a notificação do órgão responsável pela criação da lei para prestar informações em 30 dias, a AGU vai fazer a defesa em 15, PGR dar o parecer em 15, tudo aquilo que você já viu, né, certamente. Mas não, Antônio, não era nada disso. Ninguém estava querendo atacar um desses atos. Bom, eles estavam então querendo atacar algo que não está no escopo da ADI. Quer dizer, estavam querendo atacar uma lei municipal, que não entra na ADI, querendo atacar uma lei anterior à Constituição, que não entra na ADI, querendo atacar até mesmo um ato normativo revogado, que não entra na ADI. Se a resposta é sim, a ação é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você já entendeu. Agora, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, em termos estruturais, é praticamente idêntica à ADI. Não tem diferença, não tem muita diferença, simples. Né? A gente só vai fazer a mesma lógica de análise de legitimado, se é universal, se é especial, vai falar sobre mérito, fazer um pedido de cautelar, pedidos específicos e tudo mais. Mas aí a gente parou aqui. Não, na verdade não era nada disso. Na verdade, Antônio, não tinha alguém querendo anular um ato normativo. Então a pergunta é: será que algum daqueles legitimados está pretendendo uma providência em relação a alguma omissão inconstitucional? Quer dizer, existe uma lacuna e essa lacuna está inviabilizando o exercício de direitos. Ou essa lacuna simplesmente existe. Porque, veja só, existe uma diferença entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é já o que eu estou começando a trabalhar aqui, e o mandado de injunção. No mandado de injunção, eu preciso efetivamente demonstrar que aquela lacuna, que aquela falta de norma regulamentadora está inviabilizando o exercício de um direito por parte de alguém. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, contudo, eu não preciso demonstrar que aquela falta de lei está prejudicando o direito da Dona Maria, do seu João. Não é isso. Eu simplesmente demonstro que há uma lacuna, e essa lacuna é atacada justamente por esta ação que eu vou aqui lhes trazer novamente, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Não era. Tá bom, se não era, então não é ADO, a gente já pode ver o que é. Mas em se tratando de ADO, lembre que ela vai questionar a omissão legislativa, mas também a omissão administrativa, ou seja, a falta de uma regulamentação legal ou administrativa da Constituição. Eu te digo que se cair uma ADO, vai cair isso aqui. A falta de lei, não necessariamente a falta de uma providência de índole administrativa. Isso aqui você tem que saber mais para a questão, eu imagino. Já aconteceu de, no Brasil, atacarem uma omissão presidencial no que diz respeito a
erradicação de analfabetismo. Veja, não se tratava de uma falta de norma regulamentadora, se tratava de falta de providências de índole administrativas para concretizar um propósito constitucional de universalização de educação. Na época as pessoas falavam, pô, mas será que cabe a ADO? Porque eu não estou falando de falta de lei. O Supremo Tribunal Federal falou, cabe sim a ADO, ele processou a ADO. É verdade que ele julgou improcedente o pedido, mas ainda assim ele conheceu da ADO feita para atacar a falta de regulamentação administrativa. Mas para a questão, né, tentando objetivar, né, a prova ela conseguiria fazer um problema inteligente falando sobre a falta de lei. Mesmo esquema, tem que tomar cuidado com os legitimados ativos, universais e especiais. E aí você vai lembrar que neste ponto, especialmente neste ponto de legitimado, é que reside a principal diferença entre ADO e mandado de injunção. Não é a única diferença, tem outras diferenças entre ADO e mandado de injunção que dizem respeito a efeito da decisão e a outras coisas mais. Né? Mas o principal ponto para fins de identificação de peça, porque sacou ali que tem uma omissão inconstitucional. Tá, agora você tem que optar por mandado de injunção ou por ADO. A principal forma de identificar se é uma ou outra, é a partir do legitimado ativo. Se é a Dona Maria, é o mandado de injunção. O seu João, que está impossibilitado de exercer o direito, é o mandado de injunção. Contudo, se é um desses legitimados mais específicos do artigo 103, aí é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá bom? Que está regulamentada na Lei 9868 de 1999. Moleza. Só que aí você fala, não, tem nada disso. Ninguém está buscando anular ou buscando combater esta falta de norma regulamentadora, né? Então não é ADO. Tá, não é ADO, é o que então? Vamos lá. Será que algum legitimado do artigo 103 está querendo superar uma controvérsia a partir do reconhecimento da constitucionalidade de uma lei federal? Quer dizer, tem ali uma lei federal e o pessoal está divergindo. Essa lei é constitucional? Não, não é constitucional. Se trata disso, de alguém querendo confirmar a constitucionalidade de uma lei federal, de um ato normativo federal, a ação, como você sabe, é a ação direta de inconstitucionalidade, aliás, a ação declaratória de constitucionalidade, correto? Ação declaratória de constitucionalidade. E esta ação declaratória de constitucionalidade vai se desenvolver de uma forma muito simples, né? Eu já te explico. Claro que se não é nada disso, então tudo bem, não é ação declaratória de constitucionalidade, a gente já vê o que pode ser. Mas, em sendo ação declaratória de constitucionalidade, tem que lembrar que ela serve para superar uma controvérsia judicial acerca de uma lei ou de um ato normativo federal, apenas. Não vai jamais a DC versar sobre constitucionalidade de lei estadual. Isso caiu na prova já, né? A DC, junto com a reclamação, que eram duas ações que até então nunca haviam sido cobradas, foram. Tem que tomar cuidado. Essa ADC, ela é ajuizada pelos legitimados do artigo 103, tem que lembrar aquele rol, né? Não precisa lembrar decorado, mas você vai ter lá aquilo ao seu lado, mas tem que saber que são eles que ajuizam. Tem que haver controvérsia judicial relevante e ela está regulamentada pela Lei 9868 de 1999. A ação declaratória de constitucionalidade é bem tranquilo. Só que aí você fala, Antônio, putz, não dá, não é isso, não foi nada disso, Antônio, não tinha nada disso lá no problema. Então, eu te digo de novo que muito provavelmente você deve ter se equivocado naquela impressão inicial acerca do que se trata. Porque para você novamente entender esse ponto, eu tenho dito, quando você lê o problema, você já intui que se trata ou de ação pelo procedimento comum e remédio constitucional, né? Normalmente a dúvida fica ali, ou você já identifica que é controle concentrado, e aí a dúvida fica ali, é a DI ou a DPF, por exemplo, ou você já identifica que é recurso, e aí fica naquele dilema, agora, extraordinário ou especial. Se você já tinha identificado previamente que se tratava, ou que tendia a se tratar de algo relacionado a controle concentrado, e no final das contas, após toda essa análise que a gente fez, você não conseguiu identificar a peça, muito possivelmente não se trata de controle concentrado. Talvez você tenha comido uma bola, talvez você não viu que ali naquele problema já tinha um processo judicial com uma decisão dada por um tribunal de justiça e uma pessoa qualquer, a Dona Maria, estava querendo reverter aquilo ali. Aí, óbvio, você começa a abrir a porta para quê? Para remédio, não, para recursos constitucionais. E em se tratando de recurso, que as pessoas têm medo, com um
pouquinho só, talvez, de razão, não é difícil, desde que você siga esse roteiro. Tá, Antônio, li. Putz, é verdade, cara. Não tá que eu tava com a cabeça. Eu não tinha visto que tinha uma decisão judicial já prolatada, né? Pois bem, primeira pergunta. Será que alguém impetrou um mandado de segurança, um mandado de injunção, um habeas corpus ou um habeas data em um tribunal superior, como o STJ, o TST, o TSE ou o STM? Ou se trata de uma discussão envolvendo crime político, que está tramitando daí esse crime político na Justiça Federal, né? Você sabe. Pô, parece muita coisa aí para eu ter que me perguntar. Não, não é. Não é. Assim, alguém impetrou remédio constitucional tirando ação popular no âmbito de Tribunal Superior? Se a resposta é sim, tende a ser a peça que você deve fazer um recurso ordinário para o STF. Então, por exemplo, alguém impetrou um mandado de segurança lá no STJ e ele foi denegado, porque lembre, em matéria de remédio constitucional aqui, para abrir a porta do recurso ordinário, esse remédio constitucional tem que ter sido denegado. Então, alguém impetrou mandado de segurança no STJ em face de um ato coator praticado por ministro de Estado e o STJ disse não, bateu a porta lá e falou não, não é ato coator, não tem ato coator. Então, nesse caso, eu vou recorrer de ordinário para o STF. E a mesma coisa em se tratando de mandado de injunção, mesma coisa se tratando de habeas corpus ou de habeas data no âmbito de tribunal superior. Se impetrei e a resposta foi não, se o recurso foi denegado, abre-se a porta de um recurso ordinário para o STF. Agora você pode falar, não, Antônio, não é nada disso. Então não é o recurso ordinário para o STF. E aí a gente já vê o que pode ser. Só lembra disso aqui, ó. Isso aqui parece-me também um certo azarãozinho. Entende? Parece-me um certo azarãozinho. Crime político. O crime político, ele está, como eu disse, já tramitando na Justiça Federal. E se a decisão for desfavorável para o teu cliente numa ação de crime político que está em trâmite na Justiça Federal, o recurso não é apelação para o TRF, como em regra né? Uma decisão de juiz federal é apelável. Mas aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Olha só o bypass, vai direto lá para o Supremo Tribunal Federal. Alguém fala, isso aí é supressão de instância. Não é, porque a própria Constituição diz que nessa hipótese o recurso tem que ser direcionado para o STF. Cuidado com isso aí também. Vou até botar isso aí nas minhas apostas de casos malucos, né? Ainda não cobrados pela FGV. Bom, o julgamento do recurso é feito pelo Supremo, mas o endereçamento é feito perante um desses tribunais superiores ou para a Justiça Federal, no caso do crime político. Então lembre que no recurso você tem que fazer o quê? Você tem que direcionar a sua pretensão recursal para o próprio presidente do tribunal cuja decisão foi prolatada, ou para o juiz federal. Você tem que fazer aquela folha de interposição, lembra? Então, supondo que tenha sido o mandado de segurança impetrado no STJ e denegado, a impetração seria: excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, recorrente vem apresentar o recurso ordinário contra a decisão, blá blá blá, tudo aquilo lá que você já entendeu como, aí você já data, pede deferimento e coloca a assinatura do advogado, não é a tua assinatura, né? Não vai botar teu nome lá, né? Criatura, é o advogado de forma genérica. E aí você faz as razões recursais endereçadas para o tribunal que tem competência para julgar, no caso, Supremo Tribunal Federal, tá bom? Requisitos simples: tempestividade e preparo. Então tem que mostrar que o recurso está sendo impetrado, ou melhor, interposto no prazo de 15 dias úteis e que está lá acompanhadinho do preparo, tá bom? Tá lá no acompanhadinho do preparo. Beleza, ok. Vamos falar um pouco sobre isso. Agora, não é um recurso ordinário para o STF, não. Não se trata de um recurso ordinário para o STF. Então, a pergunta, né? Será que alguém impetrou mandado de segurança ou habeas corpus em TJ ou TRF? Ou se trata de ação de Estado estrangeiro ou organismo internacional em face de município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil? Porque se foi, é um recurso ordinário para combater a decisão que é desfavorável para o teu cliente.
Isso aqui já caiu, né? Foi o último recurso que caiu na prova, se eu estou correto, foi o recurso ordinário para o STJ. Falava o enunciado que havia sido ajuizado, ou melhor, impetrado, um mandado de segurança no TJ. E aí, originariamente, ele foi não conhecido. Veja, as pessoas falaram, mas se foi originariamente, foi na origem, então foi em primeiro grau. Não, foi ali, desculpa, né? Olha, quando é para bater na FGV, eu bato. Quando é também para falar que, pessoal, não é bem assim, eu falo. Naquele caso, eu tenho certeza que não tinha nenhum problema no enunciado. O enunciado falava, o mandado de segurança foi impetrado no TJ. E originariamente, ou seja, no TJ ele foi denegado. As pessoas ficaram lendo palavrinhas por palavrinhas e aí viram originariamente, acharam que o mandado de segurança tinha sido impetrado na justiça de primeiro grau. E não, obviamente não. E aí fizeram outro recurso extraordinário que não tinha nada a ver. Se o mandado de segurança foi impetrado no TJ ou no TRF, se o habeas corpus foi impetrado no TJ ou no TRF e foi denegada a decisão, o recurso é ordinário para o STJ. Agora, se não se trata dessa hipótese de cabimento, então tá, beleza, não é recurso ordinário para o STJ. Mas em sendo recurso ordinário para o STJ, lembre, o julgamento é feito pelo STJ e o endereçamento é feito para um desses tribunais de segundo grau ou para a Justiça Federal. Por que Justiça Federal? Porque você lembra que nestas hipóteses aqui, ação de Estado estrangeiro ou de organismo internacional em face de município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, neste caso aqui, a ação ela vai para o aliás, vai para a Justiça Federal. Então, se um Estado estrangeiro, Paraguai, se um organismo internacional, a ONU, processa um município do Brasil ou uma pessoa aqui residente, a ação ela vai para a Justiça Federal. Ela vai para a Justiça Federal, entende? E aí, o recurso contra essa decisão vai ser um recurso ordinário, mas não para o STF, como eu tinha explicado no caso anterior do crime político. Agora vai para o STJ, entende? Pois bem, os requisitos são tempestividade e preparo. Tempestividade e preparo. Tá bom? Maravilha, toma cuidado com isso aí. Mas não, Antônio, não era nada daquilo, não era o recurso. Não era um recurso ordinário para o STJ. Então, pode ser um recurso especial. Né? Veja, o recurso especial, eu também tenho que fazer essa ressalva. Até te disse lá no começo da nossa revisão. Eu sempre bato papo lá com o Paulo Ribas, não para de me ligar o Paulo Ribas, me encheu o saco o dia inteiro. E nessas conversas, eu falei com ele várias vezes já. Ele acha que o recurso especial não é uma ação muito viável para constitucional. Eu concordo com ele, não é viável, não é a melhor ação, não é a ação de índole mais constitucional, não é o recurso de índole mais constitucional. Mas eu trabalho com ele, porque eu acho que tem um mínimo escopo constitucional no especial, e portanto eu trabalhei. O recurso especial, ele vai ser atacado contra a decisão de. Ele vai ser manejado, né? Contra a decisão de TJ ou de TRF, que contrarie tratado ou lei federal ou negue-lhes vigência, que julgue válido ato de governo local contestado em face de lei federal, né? Ou então que dê à lei federal interpretação divergente da qual lhe deu outro tribunal. Então, olhando para as possibilidades assim mais constitucionais do recurso especial, eu trabalharia a questão da divergência. Então, o problema está falando lá que uma determinada pessoa teve uma decisão desfavorável no TJ do estado X, mas descobriu que o TJ do estado Y tinha uma decisão em sentido contrário na mesma matéria. Cabe um especial por divergência. Ou por que não uma decisão que contraria um tratado, entende? Nesse caso, tem a abertura para um recurso especial. Cuidado com isso aqui. Requisitos: tempestividade, preparo e pré-questionamento. Aqui entrou um novo requisito que é o pré-questionamento. Antônio, mas hoje em dia tem a questão da relevância da matéria de direito infraconstitucional. Pois bem, só que esse requisito ele foi publicado depois do teu edital, tá? Então ele não entra ainda. No recurso especial, não pode discutir matéria de fato. Tem um recorrente, que é a parte prejudicada pela decisão, e um recorrido, que é a parte beneficiada pela decisão. Só que você fala, não, Antônio, não era isso. Então não é um recurso especial. Não é um recurso especial. Pode ser o recurso extraordinário. Que
cabe especialmente contra a decisão de TJ ou de TRF. Não é apenas, mas para fins de prova eu trabalharia com essa lógica. Uma decisão de TJ ou de TRF que contrariou o dispositivo da Constituição, que declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, que julgou válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. A hipótese mais esperada é de contrariar diretamente, frontalmente, um dispositivo da Constituição, mas só lembrando que tem uma última hipótesinha aqui, que é julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Essas são as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário que vão ter requisitos a mais do que o recurso especial. Vai ter a tempestividade, o preparo, o pré-questionamento e a repercussão geral. Você vai ter que demonstrar que aquela decisão, na verdade, interessa a muita gente. Interessa não só a você. Tá? Então, aí você fala, não, Antônio, putz, não é nada disso. Então, cara, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, porque tem que ser. Alguma coisa disso que eu expliquei aqui tem que ser. Ou então, a prova surtou e cobrou um daqueles azarões. Agravo de instrumento, impugnação de mandato eletivo. Não vou trabalhar com aquilo lá, porque não é realmente o propósito. Veja, eu trabalhei aquilo em aula, mas numa revisão de véspera eu tenho que atentar para aquilo que tem mais probabilidade de cair. Então eu não vou considerar aquilo, não fica bolada com isso, né? Historicamente a prova gravita em torno desse conjunto aqui que eu tô trabalhando com vocês. E aí, você tem todo o instrumental para identificar as peças, todo. E eu, finalmente, como disse que faria, abordo aqui algumas hipóteses assim limítrofes de cabimento, né? Vamos lá. Primeiramente, existe uma possível confusão entre a ação popular e a ação civil pública. A ação. Por que uma possível confusão? Porque, veja só, elas atacam algumas coisas idênticas. Só que nessa altura do campeonato, 02, você já sabe identificar e já sabe sair do dilema. Concorda comigo? Porque, poxa, se é um cidadão que te procura, é ação popular. Se é uma associação que te procura para anular, é ação civil pública. Entende? Então, patrimônio. Se é um cidadão que quer atacar um ato lesivo ao meio ambiente, é ação popular. Se é uma associação que quer preservar o meio ambiente, é ação civil pública. Então, não se preocupa com isso, não. Tá? Maravilha. Agora, aqui que foi o problema da prova passada. A identificação do mandado de segurança versus ação pelo procedimento comum. Porque, de novo, um ato coator praticado por uma autoridade pública pode ser tanto anulado por mandado de segurança quanto ação pelo procedimento comum, sem dúvida. Para você entender, veio o poder público e te autuou, falou, ó, você deve 1 milhão de imposto, você tem o comprovante de 1 milhão, você pode entrar com mandado de segurança, pode entrar com uma ação pelo procedimento comum. Num caso como esse, inclusive, eu recomendaria, na prática, na advocacia, depois que você passar na OAB, tá? Eu recomendaria entrar com uma ação pelo procedimento comum. Por quê? Porque você vai ganhar honorários daí. No mandado de segurança você não vai ganhar honorários, não. Entende? Imagina, em relação a R$1 milhão, tá aqui o comprovante. Pô, sucumbência, 10%, R$100 mil de honorários. Tá legal, né? Mas para prova, você não vai usar esse racional de honorário. Para prova, você vai tentar usar esse racional. Por exemplo, quem te procurou tá dentro do prazo de 120 dias? Então, tende a ser um mandado de segurança. Contudo, se passou o prazo dos 120 dias, aí é uma ação pelo procedimento comum, porque aqui não há este prazo de 120 dias. Entende? Antônio, caramba, ferrou. Eu não tenho o comprovante. Então, você vai ter que entrar com ação pelo procedimento comum, porque ali tem espaço para dilação probatória. Entende? Você vai ter que provar, extrato, vai ter que provar de alguma maneira. Perícia, contábil, vai saber. Agora, se você tem o comprovante, aí é um mandado de segurança. Veja, o que eu estou querendo dizer? Se você não precisa de dilação probatória, se você tem o documento, é o mandado de segurança. Não confunda, esse quadro parece que tá meio assim, estranho, mas o que eu estou querendo dizer é, olha, no mandado de segurança não existe dilação probatória. É nesse sentido. No mandado de segurança não existe dilação probatória. Se você tem o documento, se você possui o documento, é o mandado de segurança. Agora, se você precisa
produzir provas, se você quer dilação probatória, aí é ação pelo procedimento comum. Indenização no mandado de segurança não cabe, na ação pelo procedimento cabe. Cobrança não se faz em MS, você faz em ação pelo procedimento comum. E polo passivo, no mandado de segurança sempre vai ter uma autoridade pública, enquanto numa ação pelo procedimento comum, não necessariamente. Tá? Esses são os critérios aí para você sair desse dilema. E claro, né, pessoal, veja, o mandado de segurança é assim, ó. Vamos supor, a pessoa não quer indenização. Ela não quer cobrança, ela tem o documento, mas está fora do prazo de 120 dias, aí já excluiu totalmente o mandado de segurança, entende? Porque tem que, no mandado de segurança, ter o preenchimento desses requisitos aí de maneira simultânea. E aí, eu só finalizo aqui com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, mas assim, não vou também me preocupar mais com isso, porque eu já expliquei para vocês, né? Eu já expliquei que existe, para fins de identificação de peça, uma lógica subjetiva ou objetiva. Se é a Dona Maria que está impossibilitada de exercer o direito por falta de norma regulamentadora, é mandado de injunção. Agora, se é um daqueles legitimados lá do artigo 103 que quer discutir em tese aquela omissão, aí é o é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Beleza? E é isso, galera. Não tem muito segredo, não. Você já está preparada, preparado. Você vai matar a peça, relaxa. Aluno jurídico mata a peça. Você vai um pé nas costas identificar essa peça. Vai ter que tomar cuidado com a fundamentação, né? A fundamentação é onde a coisa tem pego hoje. E aí, gente, a gente vai ter um bloco também específico de revisão para falar sobre o direito material. Né? Lá eu vou falar sobre o direito material de forma mais específica, mas eu assim, imagino que algumas coisas possam cair na prova de direito material, né? Por exemplo, a proteção de dados como direito fundamental, isso aí pode cair na prova, entende? Proteção de dados como direito fundamental, hoje tá lá no artigo 5º, inciso 80 da Constituição, né? Isso aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, beleza? Mas o resto de direito material eu vou falar lá naquela aula, tá bom? E aí? Me diga depois lá no Instagram o que você achou da revisão. Me fala qual que é a tua opinião, né? Qual que é teu chute, teu palpite aí para peça. E depois a gente vai estar juntos também na parte de correção disso tudo, tá legal? Obrigado, gente. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Nos vemos na parte de direito material.